Amém? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, você que tem teu exemplar bíblico, que abrir no livro de Lucas. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda adoração e todo louvor. Mateus, Marcos e Lucas, né? Capítulo 19. Quero agradecer aqui este na nosso agradecimento ao irmão Marcos, né? Prefeito Marcos. Deus abençoe. Aleluia. A cada um que os irmãos lá de Maravilha, que nós. Maravilha, né? Que Deus abençoe. A cada um que está aqui nos honrando com a sua visita. O tempo mais proveitoso é o tempo que nós estamos na presença de Deus. Davi vai dizer no livro de Salmo, números 27, verso 4, dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todo dia na casa do Senhor para aprender o seu tempo. Aleluia. Lucas 19, irmãos, eu digo para os irmãos que eu estava até meio assim, sem uma definição que trazer para a igreja, mas quando as crianças cantaram e falaram do homem torto, logo me sentou esta palavra no meu coração. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas capítulo 19, verso 1: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Amém? Amém. Vamos orar um minuto. Você quer largar a tua Bíblia no banco, pode largar. Depois, se quiser acompanhar, não me importa. Aleluia. Nós vamos orar, falar com Deus. Primeiro dia da semana, né? Coisa sábia é quando o homem, quando a mulher veio buscar pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua família, e colocar tudo na mão de Deus. Pai, estamos na tua presença para adorar, para louvar e para bendizer teu nome. Pai, pedimos que o Senhor venha conduzir. Coloca teus anjos nesse lugar e abençoa, Senhor, nos dá vitória em nome de Jesus. Pode tomar assento, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver essa passagem que está no livro de Lucas. Dos 4 evangelistas, somente Lucas vai frisar ou vai mencionar no seu livro esta passagem. Aleluia, esta passagem de Zaqueu. E ele vai descrever, vai dizer que este homem, ele descreve que este homem tinha ele exercia duas funções, ou duas qualidades que este homem tinha, que vai dizer que ele era, aleluia, maioral dos publicanos, ou seja, um líder religioso, e também que ele era rico. Então a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que este homem que exercia influência sobre as demais pessoas pelo cargo que ele exercia, mas algo que aconteceu no seu cotidiano, no seu dia a dia, fez com que este homem fosse até Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele desejava conhecer Jesus. Ele era um cobrador de imposto. A Bíblia não menciona, Lucas, o doutor Lucas aqui não menciona dizendo o que é que levou este homem a ter uma curiosidade em conhecer Jesus. Talvez por causa, como ele era um cobrador de imposto, a Bíblia diz que havia uma mulher que havia um fluxo de sangue por 12 anos,
E esta mulher lutou com todo o seu dinheiro, com a sua condição para ser curada, e não conseguiu até ouvir falar de Jesus. Então ela sai da sua posição, do seu lugar, e foi até Jesus, e toca em Jesus e é curado. Talvez esse acontecimento tivesse chegado ao conhecimento deste homem chamado Zaqueu, porque eu creio que, como a Bíblia vai dizer, que ela gastara todo o seu dinheiro. Quando Zaqueu chegasse lá para cobrar imposto, ele dizia: eu felizmente não consigo te pagar, gastei tudo que eu tinha. Mas de repente ele chega lá a cobrar e ela estava diferente. Isso trouxe uma curiosidade para Zaqueu. A religião dele não conseguia fazer aquilo que ele via dizer que Jesus fazia. Então a Bíblia vai dizer que surgiu no coração de Zaqueu um desejo em conhecer Jesus. E o texto vai nos dizer que Zaqueu era de pequena estatura e a multidão era enorme que estava ao redor de Jesus e ele não conseguia ver. Então ele cria uma estratégia. Vou adiante, se apressou, correu, subiu numa árvore. E quando Jesus passar aqui, então eu vou conhecer esse que curou a mulher que tinha um fluxo de sangue. Esse que curou o cego de Jericó, que vivia mendigando e agora largou a capa. Alguma coisa ao redor de Zaqueu levou ele a querer conhecer mais, conhecer quem era Jesus. E o texto vai nos dizer que ele correu e subiu numa árvore. E quando Jesus passou por debaixo da árvore, e é uma coisa que eu aprendo, a onisciência de Jesus é extraordinária. Ele para e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu posar na tua casa. Zaqueu, irmãos, a curiosidade que levou Zaqueu a conhecer Jesus, irmãos. Zaqueu era um homem ocupado, um homem que exigia muitas tarefas, mas quando ele teve uma curiosidade em conhecer Jesus, ele deixou todos os outros fazer de lado. Ele deu um primórdio na sua vida para conhecer Jesus. E Jesus o recompensa chamando ele pelo nome, mostrando para ele que ele era especial. E diz aqui: eu desce depressa, porque hoje convém eu posar a tua casa. E nós vamos entender, irmãos, que Zaqueu, irmão, ele tinha família. Zaqueu tinha filhos, tinha esposa. Mas quando Jesus falou com ele, irmãos, ele não foi lá ver o que a sua esposa achava, o que os seus filhos achavam de tomar uma decisão em deixar Jesus entrar na sua casa. O texto vai nos dizer, irmãos, que verso 6 vai dizer assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aleluia! Esse é o grande segredo, irmãos, para nós ter uma vida de vitória. Muitas vezes nós sofremos, e eu sempre digo que o homem sofre até o que ele quer, é porque nós ficamos esperando. Dependemos do conselho ou de muita gente. Quando Jesus chama Zaqueu e disse: hoje convém, e ele não ia sozinho. Jesus ia com os seus discípulos. Ele não ficou pensando: mas e quando eu chegar lá em casa com todos esses homens ao redor aí, e a Jesus, e no mínimo os 12, junto com Jesus, o que a minha esposa vai falar? Muitas pessoas, irmãos, até gostariam que Jesus entrasse na sua vida, porque sabe que a presença de Jesus, ela é provedora. Sabe que a presença de Jesus, irmãos, ela traz descanso, e também Davi diz que ela traz grande alegria. Mas muitas vezes ele fica questionando: mas aí como é que eu vou fazer se eu aceitar Jesus e os meus amigos e os meus parentes e a minha família? E daí Zaqueu, irmãos, ele não ficou preocupado em dizer: vai, a minha religião, e agora se Jesus for lá em casa, eu como um líder religioso, o que as pessoas vão dizer? Ele não
nós ficamos, irmãos, e eu falo com experiência, porque o inimigo muitas vezes ele vai lutar na mente da pessoa, quando a pessoa quer tomar uma decisão, deixar que Jesus venha entrar na nossa casa, e a pessoa, mas aí vai fazer com isso, vou fazer com aquilo, e o inimigo astuto, irmão, ele começa a trabalhar, e daí eu vou esperar mais um pouco. E daí vai passando uns dias, e nós corremos o risco de não dar tempo. E a Bíblia vai dizer que ela desceu depressa, irmãos, e recebeu Jesus com alegria. Aleluia. Mas o versículo 7, irmãos, veja, irmãos, que Zaqueu não era uma pessoa bem vista na sociedade. O versículo 7 vai dizer assim, e todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Quem que ia se hospedar? Jesus. Na casa de um homem pecador. Porque a primeira coisa, irmãos, que as pessoas vão dizer quando alguém vive uma vida no erro e ela aceita Jesus, e aí a pessoa começa a vir para a igreja e carrega uma Bíblia debaixo do braço, irmão, porque quem tem compromisso com Jesus, ele tem que ter um compromisso com a sua palavra. Aí as pessoas dizem, ó, era meu, fazia um monte de coisa errada, e agora está indo para a igreja. É a primeira coisa que vocês vão falar. A Bíblia vai dizer que logo eles murmuraram de quem? De Jesus. E disseram assim, olha, agora vai querer se hospedar. Mas Jesus, irmão, nunca deu importância para esse tipo de pensamento. Jesus nunca se importou, irmão, com o que as pessoas pensavam concernente à decisão que ele tomava. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, e é onde eu quero começar nesta noite a falar sobre isso. E no versículo 8 vai mostrar, irmãos, porque eu acredito, irmãos, que Jesus entra na nossa casa, não é que nós não tenha falha, não tenha defeito, não, nós somos humanos, mas tem que haver algumas mudanças. E a Bíblia vai dizer que Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, e ele vai dizer no versículo 8 assim, ó, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. A primeira coisa que eu vejo, irmãos, que a entrada de Jesus na casa de uma pessoa, ela tem que trazer mudança. Não tem como você dizer, eu dizer que eu sou, que Jesus está na minha vida, se não houver nenhuma mudança. E essa mudança, irmão, ela tem que vir de dentro para fora. O texto vai dizer que ele fala para Jesus, tu não vai ver Jesus, porque o texto diz que ele era rico, e o entendimento que dá para entender na Bíblia é que ele era uma pessoa que não era justo nos seus negócios, porque a Bíblia vai dizer que as pessoas diziam que ele era pecador, e o texto vai dizer que ele entrou, Jesus entrou na sua casa, e ele vai dizer, eu resolvo. Aleluia. Porque se a mudança ela não vier de dentro, irmãos, não resolve. Se você servir a Deus por causa que a tua esposa serve a Deus, se você vai na igreja por causa que um amigo teu vai na igreja, se você vai na igreja e diz assim, não, eu sirvo a Deus porque o meu pai é crente, porque a minha mãe é crente, porque o meu esposo é crente, irmão, então você está vindo perdendo tempo. Porque tem que vir com uma mudança. Zaqueu diz, eu resolvo. O que Zaqueu resolve, irmãos? Eu vou mudar de culto. Aleluia. Isso é a primeira coisa que nós, irmãos, temos que estar dispostos a mudar. E a conversão, ela é cotidiana, irmãos. Ele vai dizer assim, eu resolvo o primeiro o que, irmãos? Até aí, Zaqueu só se preocupava para ele. Ele cobrava aquilo que não era seu por direito. Porque a Bíblia vai dizer que as pessoas diziam que ele era uma pessoa pecadora. Agora ele diz assim, eu vou pegar a metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Vou fazer obra de caridade. E isso tem que estar no nosso coração. Aleluia. E mais uma coisa, irmãos, que ele vai dizer assim,
E se eu tenho defraudado alguém, vou devolver quadruplicado. O que Zaqueu estava nos ensinando, irmãos? Zaqueu era um cara religioso. Ele conhecia a lei, o Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele sabia que quando uma pessoa fosse pega, uma pessoa roubasse alguma coisa de alguém, e essa pessoa fosse pegada no ato do furto, do roubo, essa pessoa tinha que devolver 4 vezes. Ele sabia disso. Mesmo fazendo errado, ele sabia que estava errado. Mas agora Jesus entrando no seu coração, entrando na sua casa, ele vai dizer, não, eu quero resolver o meu passado. Porque muitas pessoas vêm para a igreja, irmão, com o coração cheio de mágoa, cheio de sentimento, cheio de frustração, até aceita Jesus, irmãos, até desce as águas do batismo, até participa da Santa Ceia, mas não resolve o seu passado. E Zaqueu, a entrada de Jesus dentro da casa de Zaqueu trouxe no seu coração uma necessidade de consertar o seu passado para poder andar com Jesus. Aleluia! E nós precisamos fazer isso. Aí Jesus vai falar uma palavra, irmãos, que está no capítulo 9. Ele era religioso, irmãos. Ele exercia liderança religiosa, mas não tinha salvação. Olha o que o texto vai dizer, se tiver com a tua Bíblia aberta e acompanhar, versículo 9. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Aleluia! Salvação só vai acontecer, irmãos, quando nós tivermos mudança. E quando nós não mudarmos, irmãos, e essa mudança ela tem que ser notada. Enquanto eu não mudar, irmão, enquanto você não mudar, não há salvação. Pode ter uma religião, pode ter um costume de vir na igreja, mas não há salvação. Quando este homem, Jesus fala com ele e diz assim, desce depressa. E às vezes nós precisamos descer, irmãos. Este homem tinha algo que para a sociedade era de muita importância, que era ser religioso, ocupar um cargo religioso e ter posição social, financeira. Esse homem tinha tudo que a sociedade olhava e esperava que uma pessoa bem-sucedida tivesse. E Jesus disse para ele, tudo isso aqui para mim não é nada. A tua posição que você exerce perante a sociedade, perante a tua família, a tua posição financeira, se Jesus não estiver dentro da casa, não vale nada. Precisa ele estar dentro da minha casa, na tua casa. Aí quando Jesus disse, desce depressa, e ele tomou uma decisão. Porque tem pessoas, irmãos, que ele fica esperando assim, vou esperar. Se for mais alguém aceitar Jesus, então eu vou. Se a minha esposa for junto, eu vou. Se o meu fulano, meu amigo, vai junto, eu vou. Zaqueu não esperou ninguém. Ele sabia, irmãos, ele conhecia a lei. Ele sabia quem era Jesus. E quando então ele teve uma oportunidade, Jesus lhe chama, assim como Jesus está chamando pessoas aqui nessa noite. Jesus está chamando pessoas. Você diz, pastor, eu já sou crente. Mas quem sabe ainda Jesus não entrou na tua vida. Porque você diz, pastor, como é que eu vou saber se houve mudança na tua casa? Se essa mudança veio de dentro para fora. Porque às vezes as pessoas trazem aquela mudança só de fora, irmão, só a capa. Só que as pessoas olham, irmãos, não, irmãos. Ele disse assim, a mudança vem quando eu falo para Jesus. A partir de hoje eu resolvo que eu vou me esforçar para me mudar. A partir de hoje eu vou me esforçar. No caso de Zaqueu, não vou mais defraudar ninguém. Aleluia! Eu vou largar a mão desse avarento e pensar só em mim, vou ajudar alguém. Glória a Deus. Então Jesus disse, hoje chegou salvação nesta casa. Aleluia! E eu quero orar nesta noite. Aleluia!
quero orar nesta noite. Eu sei que tem pessoas que precisam tomar uma decisão. Eu não sei como é que está a tua vida. E não cabe a mim julgar a tua vida. Porque a tua vida é você e Deus. Mas Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. E Jesus quer pousar na casa de algumas pessoas aqui hoje. Pessoas que até você não é bem visto perante a sociedade. Mas Jesus pode mudar essa situação. Onde é que está a primeira pessoa? E Jesus quer mudar a vida, essa história dessa pessoa. Onde é que está essa primeira pessoa que, pastor, eu preciso mudar? Eu hoje vou fazer como Zaqueu fez quando Jesus convidou: desce depressa. Ele tomou uma posição. Onde é que está a primeira pessoa? Está aí a primeira pessoa. Você que tem mais. Eita glória! Aleluia! Onde é que está? Lá na imagem, onde é que está o quarto, o corajoso, irmão? Zaqueu não olhou para nada, irmãos. Ele tomou uma posição. E Jesus entrou na casa e trouxe mudança. Onde é que está a quarta pessoa? Eu sei que tem pessoas mais. Aleluia. Onde é que está a quarta pessoa? Aleluia. Aleluia. Eita glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmão. Ele merece. Aleluia. Onde é que está o quinto, irmão? Ele quis conhecer Jesus. Você veio na igreja, você quis conhecer Jesus. Agora precisa que você deixe Jesus entrar dentro da sua casa. Hoje convém. Jesus convém ele entrar na sua casa. Ele entrando na tua casa, haverá mudança. E essa salvação é quando Jesus olha e diz: hoje houve salvação nesta casa. Então o milagre é extraordinário. Onde é que está o quinto de coragem? Aleluia. Eu vou orar ainda. Eu já parei antes de pregar porque tem mais gente que precisa vir. Aleluia. Onde é que está o quinto? Aleluia. Aleluia. Onde é que está o quinto de coragem? Aleluia. Vem mais um aí. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Deus. Hoje convém. Jesus, ele continua convidando. Glória a Deus. Desce depressa. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Desce depressa. É depressa, irmão. Jesus chama você depressa. Venha. Aleluia. Onde é que está? Aleluia. Onde é que está o certo? Aleluia. Eita glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por mais uma pessoa. Mais uma que Jesus continua te convidando. Desce depressa.